Oi, Breno, você está no mudo? Eu estava no mudo mesmo, eu me botei no mudo antes de. Quando eu 4 estava anos, aqui no background. 3 anos depois da pandemia, ainda não aprendeu a usar o mute do... Eu tenho trauma de call na pandemia, então eu bloqueei esse tipo de informação. Muito bem, gente. Acho que a gente pode começar, na verdade. Estamos aqui, o Will e eu. Aqui é um aqui genérico, um aqui virtual. Eu estou em São Paulo, o Will está em Portugal. E a gente trouxe mais um webinar para falar para vocês sobre a ideia de trabalhar territórios de marca hoje, com apoio de inteligência artificial, com apoio das nossas soluções em inteligência artificial, para que vocês possam aí navegar de uma maneira melhor, usar os dados de forma mais estratégica e posicionar a marca de vocês de maneira mais estratégica, né? Eu sou o Breno Souto, eu sou o responsável pela área de insights do Grupo eLife e, enfim, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela audiência, acho que vai ser super, super proveitoso. Bom dia, pessoal, eu sou o William Ferreira, eu sou Head de Operações na eLife, cuido de todos os nossos clientes e também estou à frente aí das iniciativas de inteligência artificial. A gente tem para hoje uma conversa bastante focada em territórios de marca. A gente vai começar dando um pouco de contexto sobre o que são esses territórios de comunicação, territórios de marca. Depois de explicar um pouco mais como é que a inteligência artificial pode colaborar para termos acesso a essa informação, a gente vai mostrar alguns cases práticos dentro de 2 pilares que nós trabalhamos muito fortemente na eLife, que é o CRM, ou o atendimento nas redes sociais, e o monitoramento também. Para isso, a gente trouxe 2 convidados aqui da eLife que vão apresentar cases de como que a gente está fazendo isso para grandes marcas no mercado. Super. Vocês que estão assistindo a gente, caso vocês tenham alguma pergunta, algum comentário, queiram contar alguma experiência que vocês têm, é só usar a área de comentário do YouTube onde vocês estão vendo a gente. Esse comentário aparece aqui para a gente pode responder, a gente pode ir adiante na nossa conversa para aprofundar o conhecimento. Inclusive, é algo que deixa a gente muito feliz quando vocês conseguem ajudar a gente a caminhar na nossa apresentação, tá bom? Boa, deixa eu projetar então, para a gente começar. E eu vou pedir para você começar explicando para a gente um pouco mais, Breno, sobre o conceito mesmo de território. Boa. Vamos lá. Território, gente, é um conceito que vem de algumas teorias de comunicação, principalmente algumas teorias de comunicação usadas em relações públicas. No século XIX, quando eu me formei em relações públicas, tá, gente? Essa é a minha área do conhecimento acadêmica. E território é basicamente um tema pelo qual a marca, a empresa, o produto tem interesse, ou mesmo que não tenha interesse, é um tema no qual a marca, o produto, a empresa acaba navegando. Essa é uma metáfora, inclusive, de um autor que chama Cândido Teobaldo, que eu gosto muito, que é: a marca navega em mares de públicos e mares de territórios. Tá? A ideia é que a marca ela existe aí e ela interage, às vezes por vontade própria, e às vezes quem já vivenciou uma crise sabe que bem sem vontade nenhuma, ela interage entre mares de públicos e mares de territórios. O que são efetivamente esses territórios? São as temáticas. Imagina que se você é uma marca de cosmético, por exemplo, você certamente se interessa por alguns territórios, por exemplo, o território de dermatologia, o território de cuidados da pele. Você potencialmente se interessa pelos territórios de
etnias, especificidades que cada etnia vai ter, qual é a diferença entre um produto que é para super desenvolvido e focado no cabelo negro. Se você é uma marca como a Nestlé, por exemplo, você certamente se interessa pelos territórios de saudabilidade de uma maneira super positiva, alimentação infantil de uma maneira super positiva, e outros que você se interessa não tanto de maneira positiva, mas porque dispõe alguma crise, o uso de água, por exemplo, a poluição plástica e assim por diante. A ideia do território são os temas que, de alguma maneira, eles tangenciam e têm capacidade de impactar, de se encontrar, de conversar com a minha marca, né? Esses territórios, eles acabam existindo muitas vezes de maneira estratégica para a marca, de maneira controlada pela marca, de maneira ativa pela marca, né? A marca quer entrar nesse território, a marca participa desse território, faz ações junto a ele, quer acompanhar o que acontece. Como, às vezes, de maneira não tão ativa assim, mas a marca ela segue lá sendo potencial alvo do que se fala nesse território. E aí a gente vai ter, por exemplo, algumas grandes indústrias de alimento que, embora desenvolvam produtos no seu portfólio para o público vegano, por exemplo, é atacada por esse público porque faz outras políticas e tudo mais. Isso leva a gente um pouco para o segundo ponto, né? Que é quem define o território em que a marca navega, em que a marca está inserida, em que a marca existe e se contextualiza, não é só a marca, não é só a gente lá no nosso board de planejamento estratégico, ou a agência a hora que define uma campanha, ou o público com o qual a gente quer interagir no PDV. Outros fatores acabam ajudando a gente a definir quais são os territórios em que a marca navega. A gente pode pensar, por exemplo, para a indústria farmacêutica, que um grande definidor de territórios é o governo, porque o governo ele cria regras, ele cria públicos obrigatórios envolvidos no processo de venda, ele cria um monte de coisas que vai obrigar a gente a olhar determinados territórios. O público geral também acaba definindo quais são os territórios nos quais a nossa marca navega, porque o público geral também interage e também é capaz de modificar e de definir ações da marca. Então, se a gente pensar como a gente vinha falando, no público vegano, que às vezes interage com uma empresa de venda de produtos de carne e esse território passa a ser um território de interesse. Quem define no fim do dia os territórios em que uma marca está inserida são as múltiplas relações, e por isso que é uma matéria tão de relações públicas de fato, porque é super, super relacional, né? As múltiplas relações que essa marca tem no espaço social em que ela existe. Sejam relações legais, sejam relações de consumo, sejam relações públicas efetivamente, né? E por que isso é tão importante? Por que a gente vem falando de território aqui dentro da eLife, desde que eu me conheço por gente? Acho que o Will também fala de território há mais de 10 anos na eLife, na verdade. Porque o território é uma fonte de não só inteligência e possibilidade de ação estratégica para a minha marca muito, muito grande, como também é um espaço em que a minha marca se expõe à opinião pública, se expõe a possíveis crises, a possíveis comentários negativos e assim por diante. A ideia aqui é que a marca ela consiga acompanhar, consiga entender as movimentações que existem nesses territórios que são importantes para ela, para que ela consiga navegar de uma forma mais segura, mais vantajosa, mais lucrativa e tudo mais. E a gente vai ver um pouquinho isso, inclusive, nos cases que a gente vai ter mais adiante, que estão super legais, né?
curiosamente, as marcas que mais se destacam nas redes sociais, né, estão sempre no topo do desejo de qualquer gerente de marca, são as marcas que exploram os territórios e conseguem falar e Total. entrar nesses territórios e usá-los dentro da comunicação, com todas as possibilidades de ataque que ela possa sofrer, como você mesmo pontuou, ela se expõe à crise, sim, mas eu acho que o que a gente consegue pensar aqui com um produto de inteligência artificial é como explorar esse território de uma maneira assertiva e segura para a marca. Então, mais do que só falar, acho que aqui o que a gente vai apresentar é que a inteligência artificial também pode te orientar o como falar, por segurança da marca. Total, e ajudar inclusive a marca a perceber quais são os territórios em que vale a pena ela se inserir, né? A gente gosta muito de um case de comunicação muito ousado, quando houve, no meio da pandemia, a ameaça de proibição do uso de pessoas sexualmente diversas na comunicação, que o Nubank se levantou e defendeu essa bandeira e defendeu esse território, se expôs e tudo mais. E aí a gente gosta muito do case, mas a Nubank só conseguiu fazer isso com propriedade porque ela tinha certeza de que esse era um território dela. Ela certamente tinha estudado e se munido de informação sobre esse território para conseguir fazer essa ação, né? Então, ajudar até e usar a inteligência artificial até para a gente criar um mapa de territórios qualificado mesmo. Esses territórios são territórios que a gente vai só acompanhar. Esses territórios são territórios de que a marca se apropriou e ela pode falar sobre eles e assim por diante, né? Ajudar a gente a se encontrar aí. Breno, monitoramento de territórios não é novo. A Não. gente já conhece e já fala disso, eu e você, pelo menos há 13, 14 anos aqui na eLife, né? Que é a Então, minha idade, por acaso. então o que muda? Eu queria que você contasse aqui para a gente a diferença entre o antes e o depois desse social listening que agora é empoderado por inteligência artificial. Super. O que muda é a nossa capacidade de análise, a nossa capacidade de entrega e a nossa capacidade de gerar leitura, né? Se a gente pensar no que acontecia anteriormente, a gente ia coletar dados, seja por pesquisa, seja como fosse, basicamente por redes sociais, quando a gente fala nos negócios em que a gente atua, que o Grupo eLife atua, né? E a gente ia ter que pegar esse database, trabalhar esse database, enriquecer esse database para conseguir gerar entrega. Eu tenho uma coisa que eu tenho repetido como um mantra, eu acho que é um pouco difícil até de a gente entender às vezes, mas quando a gente fala em criar estrutura de classificação, quando a gente fala em criar assunto, quando a gente fala em criar sentimento, a gente não está deixando esse dado mais profundo ou dando maior capacidade de resposta para esse dado. É o contrário que a gente está fazendo. A gente está simplificando a informação para que a gente consiga fazer processamento de dados. Isso é o que a gente fazia anteriormente com monitoramento tradicional. Eu ia ler um depoimento que ia ter 1000 nuances de linguagem, 1000 riquezas de informação, 1000 profundidades de dado, e eu ia botar 2 ou 3 etiquetas, né? E ia fazer um cruzamento de dado, quase sempre quanti, um enriquecimento quali depois. Esse processo, ele era super demorado, ele enrijecia a minha capacidade de entrega, porque a etiqueta que eu pus, ela já está lá. E aí eu vou começar a trabalhar informação em cima dessa etiqueta, e ela tornava essa informação cara, porque todas essas etapas é óbvio que elas têm um custo, elas têm trabalho e tal. Quando a gente vai para as nossas plataformas de inteligência artificial, o que a gente ganha é a enorme capacidade de processamento de linguagem natural que essas plataformas têm. Então, essas etiquetas e esses atribuidores, esses simplificadores de informação que eu usava, eles passam a ser dispensáveis. Porque eu posso fazer a pergunta e ele é capaz de... A plataforma é capaz de compreender esse detalhamento da informação, do texto, da linguagem que foi naturalmente construída.
Botando de maneira prática, o que eu ganho? Eu ganho a capacidade de perguntar diretamente para o dado aquilo que eu quero saber, sem precisar de todas essas etapas de enriquecimento que enrijecem a minha entrega, e aí eu posso aprofundar, posso perguntar mais e posso basicamente receber informação em tempo real. Tá? A gente vai até ver algumas coisas de formato aqui e tudo mais, mas a gente ganha flexibilidade, basicamente. Total, eu acho que a possibilidade de, você falou algo muito interessante, o nosso processo tradicional, né, de aplicar as tags, 2 ou 3 tags, limita muito o que a gente pode extrair dos dados se a gente cruza isso com inteligência artificial. É um empobrecimento, né? Se você pensar que a tag ela nasceu na pesquisa tradicional daquelas múltiplas possibilidades de resposta, né? Por que que eu crio múltiplas possibilidades de resposta num questionário de pesquisa? Porque eu não posso abordar o universo. Então, eu vou criar gavetinhas em que eu vou enfiar o universo de maneira simplificadora. Aqui a gente mata essa possibilidade porque a gente é capaz de interpretar o dado da maneira como ele foi escrito. E é essa flexibilidade que a gente ganha. Boa. Então, conta do processo desse trabalho agora. Muito bem, a gente ia falar definir um pouquinho como a gente ia coletar esses dados, né? Definir a metodologia. Eu vou olhar redes sociais, se eu vou olhar redes sociais, o que eu vou olhar? Vou olhar canais próprios, vou olhar concorrência, para onde eu estou efetivamente olhando, né? Ou eu vou usar um questionário de pesquisa, ou eu vou fazer uma sondagem de PDV, enfim, eu vou definir como eu quero coletar esses dados, vou ir a campo coletar esses dados, levantar esses dados e, principalmente, vai voltar naquilo que a gente estava falando das tags e tudo mais, tratar esses dados, simplificar esses dados para que meus softwares de processamento possam compreender essa informação, basicamente tratar o dado é isso, né? Fazer uma análise, provavelmente quanti e quali, que também é uma pessoa que ia fazer, e aí eu ia ter entregas, eu ia ter os meus deliverables, os meus entregáveis, enfim, mas eu ia ter as entregas. Como eu tinha esses pontos, principalmente 2 e 3, que são um pouco burocratizantes, eles são um pouco demorados no processo, as minhas entregas, elas também acabavam ficando meio com cara de a repartição pública, né? Esse é o reporte quinzenal, essa é a entrega semanal, esse é a entrega diária ou mensal. E as coisas que vinham automáticas, que vinham por alerta, por exemplo, elas vinham por regramento de termo, elas vinham de outro jeito, que nem sempre eram precisas, são super boas, ajudam a gente a entender, mas a gente sabe que às vezes foge daquilo que a gente quer, né? A hora que a gente vai para o que a gente tem na era de inteligência artificial, a definição de método e o levantamento de dados vão acontecer mais ou menos ao mesmo tempo e da mesma forma, mas o papel da pessoa que trabalha, ele fica mais interessante, na minha opinião, pelo menos, tá? Se você me pedir para classificar uma tabela, eu vou ficar meio chateado. Que é a pessoa ela não trabalha mais no enriquecimento de dados e na análise, no processamento, no cruzamento desses dados. A pessoa ela basicamente vira um especialista em criar prompts, em criar solicitações, em criar textos, em criar pedidos para uma plataforma de inteligência artificial que consegue analisar esse database em 1000 etapas, em 1000 esferas, extrair a informação sem que seja necessária a estrutura classificatória, já fazer o passo 3, que é analisar os dados e entregar como respostas, e aí a ideia do entregável, ele pode existir um pouco parecido como era, a gente vai falar, por exemplo, daqui a pouquinho de possibilidades de entrega diária e tal, mas ele também passa a existir, eu acho que aqui está o super diferencial, on demand. Eu posso fazer uma pergunta na hora para uma situação que aconteceu, eu posso fazer uma pergunta na hora para uma dúvida ou um ponto de atenção que o meu relatório gerou e ir lá e perceber, e ler e analisar o que está acontecendo, né? Boa. E pensando em todo esse processo que o Breno acabou de compartilhar, a gente já está acompanhando diversos territórios.
fazíamos isso de uma forma bastante manual, e aí tem um desafio muito interessante, né? Quando a gente fala de monitorar territórios, a gente está falando de volumes absurdos de dados. Nenhuma ferramenta, ou imagino que poucas marcas tenham cotas de coleta de dados nas plataformas que garantam acompanhar tudo que se fala sobre filmes e séries, por exemplo, de uma forma fácil para você atuar. Então, a gente tinha um processo que era, de fato, manual, olhar dentro das redes para entender o que é que as pessoas estavam falando sobre aqueles territórios, como o Breno já explicou, e agora o que a gente consegue fazer é usar a inteligência para monitorar esses territórios. A gente já listou alguns desses territórios, vou falar sobre quais são aqui, mas depois a gente vai mostrar como é que a gente consegue capturar essa informação e apresentar os entregáveis. Hoje a gente tem vários territórios sendo monitorados, como alimentação saudável, sustentabilidade, inteligência artificial, que basicamente consiste em coletar o que as pessoas estão falando nas redes sociais sobre essas temáticas e estruturar essa informação de uma forma, como o Breno acabou de explicar, mais contextual sobre os dados do que necessariamente a tabulação daquelas informações. Porque no final das contas, o que importa é, estão falando o que sobre sustentabilidade e como é que eu consigo entrar nessa discussão de sustentabilidade, já que esse é um dos meus territórios. A gente recebe esses relatórios da inteligência artificial do nosso sistema que se chama Insight Pills, para cada um dos territórios que nós listamos diariamente. E aí ele vem sempre com uma manchete daquilo que se destacou no dia anterior dentro daquele território, mas também traz alguns insights. Eu dei alguns recortes aqui, só para a gente ver como que a gente consegue estar super antenado dentro do território e usar aquela informação de forma prática. Então, no Insight Pills de educação que a gente monitora, no dia de ontem o destaque foi a polêmica, resistência a privatizações das escolas públicas no Paraná. Hoje, inclusive, eu já vi que o Tarcísio, acho que autorizou a licitação para as escolas públicas em São Paulo também, isso já saiu no Insight Pills de educação. No Insight Pills de moda, a gente tem tendências sustentáveis e promoções temáticas, e aqui é muito engraçado que ele vai falar sobre o aumento dessa demanda por moda sustentável. Então, a popularidade de ecojoias e roupas feitas a partir de materiais reciclados, como cápsulas de café e tecido sustentável, indica uma forte tendência para produtos que combinam com estilo, com responsabilidade ambiental. Então é legal que a gente vai começando a perceber aqui aplicações que até fogem um pouco do nosso imaginário. Eu, pelo menos, não sabia da possibilidade de criar roupas ou tecidos com cápsulas de café. Isso é muito legal. Ontem a gente percebeu que, inclusive, a inteligência artificial trouxe um neologismo para uma das temáticas. Então, a leitura que a inteligência artificial faz, contextualizando os dados, vão nos dando essas pistas de como atuar. Ou um destaque interessante, como no nosso Insight Pills de música, a gente não fala sobre nenhuma marca específica, não pesquisamos sobre nenhuma marca específica, mas no Insight Pills de ontem houve um destaque para a playlist da Riachuelo. As pessoas estão comentando positivamente sobre a música ambiente da loja. Isso é maravilhoso para a marca saber, claro, que as pessoas estão comentando sobre isso, mas também para a gente entender qual é o poder de ter uma playlist para a sua loja física também. Enfim. E no caso da Riachuelo, a possibilidade de abrir um novo canal, vou abrir a Riachuelo no Spotify e tudo mais. Sabe que enquanto você falava, me veio na cabeça um pouco o que a gente fez para o estudo de diversidade, a hora que a gente fala das diferenças entre antes e depois, também não é uma diferença super gritante. Antes a gente tinha a possibilidade de análise de imagens, era um processo demorado e relativamente caro, e era um processo relativamente impreciso, tá? Mas uma coisa que a gente pode pensar em território também como é a comunicação não verbal, como são as outras linguagens, como elas interagem nesse território.
E me veio de diversidade por isso, né? Para o estudo de diversidade desse ano, que está saindo logo, logo, viu, gente? Que é um estudo no qual a gente olha como as grandes marcas brasileiras trabalham grupos não hegemônicos em sua comunicação, como trabalham mulheres, negros, pessoas sexualmente diversas, pessoas mais velhas, etc. Tudo isso feito com análise de imagem em inteligência artificial, que é um ponto interessante para a gente falar em território. Excelente. E hoje o sistema de monitoramento clássico, né, ele só vai te permitir ter acesso a isso quinzenalmente, semanalmente ou no final do mês quando fecharem o relatório para você, né? Com o Insight Pills a gente consegue ter isso em tempo real e pensar em estratégias mais rápidas, como você acabou de usar o exemplo da Riachuelo no Spotify. Isso seria maravilhoso, já que as pessoas adoram a playlist da marca. Sim. Isso, já que eu te interrompi, a Silvia Damasio perguntou alguma sugestão de material para aprendermos a criar prompts. Sim, o material desse webinar não traz um olhar dedicado à criação de prompt como a gente tem nos anteriores, mas se você for lá no canal da iLife no YouTube e assistir os 2 webinars anteriores, tem uma parte super aprofundando como a gente aborda a criação de prompt. E o Rogério perguntou se a gente vai disponibilizar o material, e sim, vamos disponibilizar o material. Boa, e aí eu já deixo como spoiler de que a gente tem essas outras possibilidades de monitoramento de territórios, a gente já recebe esses territórios diariamente, se você tiver interesse é só colocar o teu celular aqui para escanear esse QR Code, que a gente vai te encaminhar para uma landing page onde você pode selecionar qual território você gostaria de receber, e você começa a receber diariamente o nosso relatório sobre uma dessas abordagens aqui. Vou pedir também para a nossa equipe colocar o link no chat fixado para que vocês possam ter acesso, para quem não conseguiu escanear isso agora. E rolam uns pontos de território meio que esporádicos, tá? Eu ontem criei o reporte de território de Dia dos Namorados, que deve rodar até o fim da semana. Existe um reporte de território sobre Olimpíadas, e eu provavelmente faça hoje, deixa a bomba com o Will, porque eu vou sair de férias, um de festas juninas, para a gente entender se nossa marca transita aí por esses territórios, para a gente ter essas informações também. Claro. Lembrando que esse é um trial da plataforma, então se você tiver interesse em acompanhar esses territórios, é só colocar lá o teu e-mail que você vai receber nos próximos 15 dias o relatório que a gente recebe aqui dentro da iLife também. Tá bom, a gente está falando de alguns insights das próprias entregas, mas vamos falar um pouco sobre o formato das entregas. Breno, você consegue explicar para a gente quais são as possibilidades? Consigo. Eu vou falar um pouquinho dos nossos Insight Pills, primeiramente, tá? E aí os nossos Insight Pills é basicamente a entrega que a gente tem por e-mail. Do que a gente estava falando no reporte periódico, na verdade, é o que mais se aproxima, o que mais se assemelha. Ele é uma provocação da gente para você. Ele meio que te obriga a se informar, porque uma vez por dia você recebe no seu e-mail um resumo sobre os temas que te interessam, tá? A ideia ele é a concatenação aí de 3 plataformas técnicas de da BuzzMonitor, da nossa plataforma de inteligência artificial, mais do MailChimp, e ele gera um reporte com uma leitura quantitativa e qualitativa automaticamente, todo dia, mais ou menos meia-noite, que é a hora que ele roda esse reporte. Isso chega no seu e-mail para você já começar o dia seguinte sabendo como trabalhar essa informação, tá? O Will, a hora que mostrou alguns insights lá atrás e falou da rádio, da Riachuelo, etc., ele mostrava um pedacinho de reporte que era justamente o nosso Insight Pills. Boa. O Insight Pills, ele tem um aprofundamento que é essa possibilidade de talk to data. O Insight Pills tem um link que você abre o nosso app na GPT Store e você pode fazer perguntas e aprofundar o conhecimento daquilo que você aprendeu no Pill. Imagina que o Pill trouxe lá um insightzinho
que interessa a sua marca, e aí você abre esse app e você pode fazer mais perguntas e aprofundar o conhecimento, inclusive com sugestão de ação e tudo mais. Eu trouxe um exemplinho no próximo slide sobre educação, eu acredito, Will. Aí, boa. Essa é uma filmagem real que eu fiz do nosso Talk to Data, tá? Não vai dar para ler, mas basicamente um dos insights que ele trazia era sobre a contribuição da cultura negra na sala de aula sendo um dos destaques. Aí eu pedi para que ele trouxesse para a gente alguns exemplos de como isso aconteceu, algumas coisas que se destacaram. A inteligência artificial foi lá no nosso database, olhou o que estava acontecendo, trouxe para a gente esses exemplos, e no fim eu pedi para que ele me ajudasse a criar uma publicação de Instagram em que a gente se aproveite desse conteúdo, se aproveite dessa oportunidade e posicione nossa marca junto à ideia de aproveitamento e de enriquecimento da sala de aula com cultura negra. Inclusive, ele criou uma imagem que eu achei muito fofinha. A ideia aí é você usar o Insight Pills como provocação, né, para se informar, e também como a possibilidade de você aprofundar o seu conhecimento dentro daquela informação que o Insight Pills te trouxe. E aí, só para mostrar um exemplo prático, esse Insight Pills aqui, ele está rodando agora e é sobre a Eurocopa, que é uma das opções que você pode assinar também. Então, a gente tem aqui o relatório do dia, com 500 comentários que foram coletados sobre o tema. O que o Breno falou da nossa app oficial no GPT Store está aqui, se você quiser conversar com o relatório, não só ler o relatório. E aí a gente tem as principais informações do dia: o Cristiano Ronaldo próximo de alcançar os 900 gols na carreira, alta expectativa com a transmissão da Eurocopa, e aí a gente vê a TV Globo, Sport TV e Cazé TV aparecendo aqui. Eu acho que isso é relevante de ser pontuado. As lesões de alguns jogadores já aparecem. Enfim, com informações mais detalhadas dos sentimentos, top posts do período, os assuntos que foram positivos nesse momento, e aqui a gente já vê várias outras marcas aparecendo: Adidas, Coca-Cola, Disney, Google, Heineken, Mercado Livre, e os assuntos negativos também, para a gente terminar. Essa é uma versão mais simplificada de um relatório. Novamente, o objetivo dele é ser contextual. O que a gente quer compartilhar é que o GPT ele é multimodal, então, além da possibilidade, não sei se você tem a ferramenta na versão paga, se você tiver no seu celular, você consegue testar. Ele consegue também produzir conversas em áudio. Então, assim que você faz uma pergunta em áudio, ele também te responde em áudio. No caso que eu perguntei aqui sobre exemplos de posts negativos daquela temática, ele vai me retornar um relatório completo sobre aquela informação, mas conversando. E a gente acredita que essa forma de áudio pode facilitar bastante a discussão quando a gente fala com clientes que estão em trânsito ou em outro momento que não pode dar atenção exclusiva à leitura de um relatório. Super. E o Pillcast, embora ele não tenha... Eu acredito que o Will estivesse ouvindo lá porque ele não é doido, ele não ia ficar parado olhando para a câmera, né? Ele é doido, mas não ia ficar parado olhando para a câmera, enfim. O Pillcast, a hora que vocês virem a apresentação, ele tem um linkzinho. Esse é um Pillcast que eu criei há algum tempo para o Boticário, falando das diferenças de percepção de marca entre o Boticário e Sephora. É bem legal. A ideia é aproveitar a capacidade que o WhatsApp tem de transmissão de mensagem em áudio, né? E a capacidade que o GPT, no caso, que foi a tecnologia que a gente usou para esse, de criar respostas em áudio também. E aí, o que você viu de Insight Pill, que estava em texto, daquela plataforma dialógica que eu compartilhei o videozinho com vocês, de responder em texto, etc, etc., é a mesma coisa, só que você recebe como um áudio no WhatsApp. Nossa, só para dizer que eu não sou louco, Breno, eu sou muito brasileiro. Eu sei que você não é louco. Eu voltei aqui só para perguntar de novo: quais os comentários sobre diversidade no banco de dados? Na base de dados há um comentário específico sobre diversidade relacionada ao Nubank.
Durante o primeiro dia de Gramado, a diretora global de diversidade e inclusão do Nubank, Helena Barto, abordou o tema diversidade e futuro, enfatizando que o futuro é um sonho e projeção e que as ações de hoje podem estar contribuindo, podem estar. Você quer que eu dê detalhes técnicos que não interessa a ninguém no meio do nosso webinar? Isso é porque o prompt que está por trás da estrutura de WhatsApp pede para a gente olhar só o último dia. E aí, a hora que ele olhou o último dia, ele falou, putz, não aconteceu. Quando a gente tiver a apresentação, aumenta o período para uns 30 dias. Boa. Evita a vergonha. A gente não tem como evitar algumas coisas. Pronto. E o Gepeto, que é a nossa última forma de interagir com os dados, ela é basicamente a carinha do chat GPT, como a gente já conhece, só que não tem push de informação, né? Eu não recebo relatório, eu vou lá e pergunto, assim como eu fiz no WhatsApp. É uma alternativa para empresas que não podem usar o WhatsApp como ferramenta de tramitação de informação. Aqui a gente garante que está tudo guardado dentro de um servidor da empresa, criptografado, então essas informações ficam mais seguras. Eu queria só chamar agora, porque a gente tem mais 15 minutinhos de bate-papo, para a gente ver duas aplicações de como que os territórios podem colaborar para as ações de atendimento e monitoramento. Então, eu queria chamar a Tainá e o Lucas, trabalham conosco na eLife, eu pedi para eles selecionarem para a gente alguns cases para falar um pouco mais sobre isso. Então, vamos lá. Lucas, por favor, apresente-se. Bom dia, pessoal. Eu sou gerente aqui na Life, faço parte aí sou gerente de projetos na Diageo, e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês, então, algumas aplicações que a gente pode fazer com análise de territórios com ênfase em monitoramento, tá? Mais especificamente para a criação de conteúdos, que eu vou mostrar um pouquinho mais ali para frente, e é isso, vou deixar a Thay se apresentar agora. Perfeito, eu me chamo Tainá, eu sou gerente de projeto aqui na Life, e hoje eu vou contar como que a gente consegue, através do monitoramento, posicionar a marca nesses territórios através dos atendimentos. Will, seu microfone está bloqueado. Will está contra a tecnologia. Hoje eu estou contra a tecnologia, falando de tecnologia. Eu vou deixar para fazer perguntas para vocês no final, para dar tempo de vocês compartilharem os cases que vocês trouxeram, pode ser? Claro, pode ser, perfeito. Então vamos lá, Lucas, conta para a gente sobre o impacto do monitoramento de territórios para a Diageo. Então, pode passar para o próximo slide já, eu só tinha feito uma capinha. Eu queria primeiramente, começando a contextualizar vocês, primeiramente quem é a Diageo, né? Vou ser bem breve aqui, mas a Diageo Brasil, então, ela é uma subsidiária da Diageo Global, né, que existe a partir do Reino Unido, e ela é uma das maiores empresas de bebidas alcoólicas do mundo, né? Ela atua na produção e distribuição de bebidas premium e algumas marcas, eu acredito que a maioria da galera que conhece, então ela atua com Johnnie Walker, Smirnoff, Tanqueray, Pioch e Baileys, além de outras marcas bem conhecidas. Então, Diageo, ela possui 4 territórios, que são territórios fixos, né? E pode passar esse slide também. E eu trouxe um breve resumo deles aqui. A gente tem o território de coquetelaria, diversidade, festivais e consumo TBA, né? TBA seria toda bebida alcoólica, porque a gente viu ali que nas marcas de Diageo a gente fala muito sobre destilados, mas eu já queria começar falando sobre isso daqui, porque Diageo não atua especificamente em bebidas como cervejas, vinhos, mas faz parte de um dos territórios que Diageo costuma monitorar, né? Então, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos aqui dentro do consumo TBA, para que pontos a gente olha dentro desse território. Então, a gente tem, por exemplo, a premiumização de bebidas em geral, né? Como eu disse, a gente faz o foco ali em cervejas, vinhos e tudo mais, bebidas de escapismo, storytelling. Eu não vou falar um por um, né? A gente tem a lista aqui, senão vou me estender muito, mas já abordando alguns outros territórios. Então, por exemplo, a gente fala sobre diversidade, a gente tenta entender como se encaixar dentro de algumas conversas, por exemplo, iniciativas corporativas de inclusão. Então, quando tem alguma empresa falando sobre inclusão na sua estrutura de equipe, ou até mesmo nas suas políticas internas e externas, a gente tenta entrar nesse tipo de conversa. A gente também aborda muitos territórios de festivais, né? Não é à toa que as marcas de Diageo sempre estão ali com um pezinho no Lollapalooza, no Rock in Rio,
Então a gente fala muito sobre festivais de música e eventos culturais, mas não só isso, a gente também fala sobre festivais regionais. Eu acho que é um ponto muito importante a gente falar aqui sobre nessa questão dos territórios, que a gente vai muito mais a fundo do que ir atrás de assuntos que todo mundo já conhece. Então, quando a gente traz, por exemplo, o monitoramento de territórios de festivais, a gente não fala somente de festivais grandes como Lollapalooza e Rock in Rio, por exemplo. A gente vai atrás de festivais de nicho, festivais que possuem um certo tipo de personalização e festivais regionais, algo que ainda ninguém está falando e que talvez uma marca que a Diageo atenda seja a marca pioneira em trazer aquilo de forma pública. E isso é muito interessante porque quando a gente entra dentro desse assunto, ninguém sabe, e aí a partir de um momento a marca vai lá e fala, gente, isso aqui não existia e agora eu estou aqui mostrando para vocês. E por último, mas não menos importante, talvez um dos mais importantes, é o território de coquetelaria da Diageo, né? Como a gente lida muito com destilados, a gente atende muito esse território de coquetelaria, não somente de espectro nacional, mas de espectro global. Pode passar, que aí eu já vou contextualizar, então, aqui o que a gente costuma trazer em cada um dos nossos territórios, tá? Eu até deixei bem grifada a palavra cada, porque todos esses dados que a gente tem aqui embaixo, a gente aborda eles em cada um dos 4 territórios que eu mostrei aqui. Então, por exemplo, a gente tem uma aba em que a gente mostra os destaques, né? Então, o que está acontecendo dentro do território de coquetelaria? Ou por que está acontecendo, né? O que está acontecendo no consumo TBA e por que isso está acontecendo? Por que isso é relevante para a marca e como a marca pode agir dentro desse território? A gente também fala muito sobre tendências, então, o que pode acontecer daqui a um mês, daqui a 2 meses, sobre o que as pessoas estão falando, quais conversas que começaram a surgir e a gente conseguiu identificar uma alta, né? A gente monitora isso através de gráficos, então se a gente vê que o gráfico está com uma linha de tendência que pode ter um pico de conversa, a gente já, vamos mandar isso aqui para o cliente, que isso aqui pode ser uma conversa em alta, onde ele pode se encaixar e novamente ele tem esse timing, essa antecipação em relação a outras marcas. E já falando em outras marcas, eu também já queria trazer aqui que a gente também tem essa parte da concorrência, ou seja, o que a concorrência está falando sobre os territórios dos quais a gente está analisando, né? Quais são as marcas mais faladas dentro desses territórios? Então, por exemplo, se a gente está falando de uma marca de bebidas alcoólicas e trazendo dentro do espectro de diversidade, qual marca que foi mais citada no último mês dentro do espectro de diversidade, no território de diversidade, dentro do espectro de bebidas alcoólicas, e o que essas marcas estão fazendo para conseguir serem as marcas mais faladas? Por que elas estão tendo esse destaque, né? Isso é relevante para a Diageo, e a partir de todos esses questionamentos que a gente leva para eles, a gente obviamente também já leva ali algumas gerações de insights e como isso pode ajudar a marca a se posicionar nesses diferentes territórios. Pode passar para o próximo. E aqui, então, eu trouxe dois exemplos de cases que a gente fez, né, durante o nosso trabalho aqui com a Diageo. Então, o primeiro que eu queria mostrar para vocês foi quando a gente estava fazendo um monitoramento dentro do território de coquetelaria. Então, como eu disse para vocês, a gente utiliza algumas ferramentas para fazer esse monitoramento de conversa, e aqui a gente conseguiu identificar uma conversa em potencial. Essa em específico, a galera estava abordando sobre um novo drink que estava surgindo, que chamava White Lady. Esse drink, ele estava sendo um drink em potencial, mas não no Brasil. E isso é um ponto muito interessante. Ele estava sendo um drink muito falado nos Estados Unidos. A galera, se eu não me engano, mais ao norte dos Estados Unidos, estava gostando muito de fazer esse drink, e a gente percebeu isso e falou para a Diageo, gente, talvez aqui vocês consigam atuar antes que alguma outra marca veja isso e, né, saia com isso na frente de vocês. E a gente levou esse insight para eles acataram, e foi um conteúdo muito legal mesmo. Eles fizeram um vídeo na página de The Bar, vocês inclusive podem entrar no Instagram lá, vocês vão ver, tem um engajamento muito legal e muito positivo com a galera, tipo assim, nossa, nunca tinha ouvido falar desse drink, olha que legal. E aí eles vão lá e eles colocam um conteúdo interativo ao mesmo tempo com a receita do drink, falando, olha gente, vocês já conheciam o White Lady? Olha como ele é feito, sabe? Então isso aqui foi um dos conteúdos que foi muito legal. Pode passar para o próximo, que é o segundo e último case que a gente tem aqui. Então, novamente, aqui a gente estava fazendo uma pesquisa dentro do território, e aqui é muito interessante eu falar sobre o ponto de que a gente estava fazendo uma pesquisa do território de diversidade, né? Então, a gente vai atrás de alguns podcasts mais conhecidos, que a gente já tem ali, a gente já cria o nosso hábito e padrão de onde a gente vai atrás, e dentro desse território de diversidade, a gente conseguiu identificar uma possibilidade de insight pro território de coquetelaria.
Então aqui a gente estava analisando uma conversa que aconteceu dentro de um podcast chamado Pod Delas, em que uma influenciadora falou muito sobre o drink Blood Mary. E quando ela falou isso estava começando a gerar uma alta de conversa, não só na live desse podcast que aconteceu, que a galera estava falando muito, mas também em algumas outras redes do lado de fora, como por exemplo o Twitter. A gente sabe que o Twitter tem muito costume de viralizar, e a gente percebeu, da mesma forma que a gente tinha percebido o White Lady, a gente viu, olha, aqui tem uma possibilidade de uma das marcas de Diageo se posicionar antes que alguém venha e traga, né, esse assunto que está em viral antes de vocês. E da mesma forma que eles acataram no case anterior, na página de Debar, aqui eles foram mais assertivos e direcionados para a página de Smirnoff, que também foi uma situação muito legal, em que eles fizeram um post em carrossel, onde eles colocaram a receita, o passo a passo da receita de como fazer o drink Blood Mary, que foi elogiado pela influencer que todo mundo gostava, e de fato foi um drink, um post que rendeu muito engajamento e muito comentário positivo. Foi muito legal. E é legal a forma como a gente... Já vamos falar sobre isso, daqui a pouco eu te faço umas perguntas, mas é interessante como que o monitoramento sustenta a ação de marketing, né? Não necessariamente é o final da ação, mas é legal como que a abordagem de vocês consegue trazer esses insights para a marca. Então, falando um pouco de atendimento, Thay, por favor. Exato, vamos lá. Diferente do monitoramento para poder entrar dentro dessa ação do planejamento de marketing, a gente vamos colocar assim para o final do funil, onde esse atendimento, essa construção de relacionamento é aplicada através do monitoramento de territórios. Contando aqui um pouco sobre a marca, o Grupo Casas Bahia é um dos maiores varejistas do Brasil. Ele opera com diversas marcas, como Casas Bahia, Extra, Ponto Frio e Bartira, além de serviços financeiros e de logística, através das marcas Bank e Azaplog. Atualmente, o grupo ele possui mais de 100.000 lojas distribuídas por todo o Brasil, e aqui na eLife o nosso projeto é responsável por fornecer tanto atendimento quanto monitoramento para as marcas como Ponto Frio, Casas Bahia e Extra.com.br. Bom, a gente vai falar um pouco sobre os territórios que as marcas que a gente atende aqui no grupo da Casas Bahia atuam. Mas, antes de mais nada, é importante vocês entenderem o porquê que essas marcas atuam em territórios e a importância delas estarem neles. Eu separei aqui 4 principais motivos. O primeiro é a segmentação de mercado. Como o Breno até mencionou anteriormente, a atuação das marcas nesses territórios permite com que elas segmentem melhor esse público-alvo, adaptando aí as suas mensagens, as suas campanhas para ressoar de forma mais profunda e assertiva para esses grupos de consumidores. Outro motivo pelos quais as marcas aqui do grupo atuam dentro dos territórios é a diferenciação competitiva, como o Lucas mencionou. Quando a marca ela se posiciona em territórios específicos, isso ajuda as marcas a causarem essa diferenciação da concorrência, e isso destaca ela dentro do mercado. E eu diria que isso, além de trazer esse destaque, oferece algo único e relevante para esses usuários que fazem parte desses territórios. Terceiro motivo é a relevância cultural, porque ao explorar esses territórios relevantes, como, por exemplo, brasilidade, que a gente vai ver mais para frente, ou games, mantém a marca culturalmente relevante e bem inserida nessas conversas que são importantes para esse público-alvo, e o que ajuda a fortalecer a identificação e a lealdade desses consumidores. E o quarto motivo, o último, é o engajamento, e aí eu diria que o engajamento é o resultado dos 3 primeiros, já que as marcas elas conseguem reforçar a relação dos usuários, criando esse conteúdo envolvente, relevante, e isso acaba refletindo automaticamente no engajamento das publicações, mas também no engajamento e repercussão das respostas do atendimento que aquela marca fornece. Atualmente, a gente desenvolve o encantamento e essa relação dos clientes em 2 marcas distintas. Cada uma delas tem uma brand persona única, né? E, como eu mencionei, isso permite a gente engajar de forma mais eficaz com diferentes públicos. E aí, dado o fato desses 4 principais motivos de atuação dos territórios, aqui no CRM, o monitoramento da atuação desses territórios ajudam a gente a reforçar e a gente reforçar o relacionamento e a identidade da marca, inserindo ela verdadeiramente dentro da comunidade online, sabe? E aí, nas redes sociais,
a gente consegue ter esse aprofundamento dentro dessas relações. Dessa forma, os usuários eles começam a se identificar mais e conversar mais de forma assertiva com a marca. Agora eu vou apresentar para vocês um pouco sobre as marcas que a gente atua e também um pouco sobre as brand personas que cada uma delas tem. Bom, em Casas Bahia, com mais de 7 décadas aí de atuação, ela tem uma forte conexão com os brasileiros. E hoje, nas redes sociais, a marca é representada pelo CB. E quem é o CB? O CB ele é conhecido por ser o blogueirinho das Casas Bahia. Ele é jovem, ele é divertido, ele é muito antenado, ele adora cultura pop, anime, memes, jogos. E ele representa muito a brasilidade e o cotidiano do brasileiro. Então, ele sempre está em busca de boas ofertas, bons descontos, e ele acaba se conectando com esse público de uma maneira autêntica e bem-humorada. Atualmente, ele atua em 6 principais territórios. Eu vou pincelar aqui para vocês, para não tomar muito tempo. O primeiro território é anime, o CB é um verdadeiro otaku, ele está nesse território, principalmente porque isso faz muito parte da brand persona da marca, né? E hoje ele acompanha principalmente Naruto e One Piece, então são os animes populares, ele aproxima a marca esse território aproxima a marca dos milênios e também da geração Z. Games, porque a gente acaba monitorando todo o cenário game, mas principalmente jogos que o CB mais joga, né? Partindo do princípio que o CB é uma brand persona, a gente consegue trazer essa proximidade mesmo para a identidade dele. Então, a gente monitora principalmente dentro do território game os jogos Free Fire e também League of Legends. Memes, porque ele é divertido, ele é bem-humorado, então isso está dentro de todos, por isso que ele está dentro de todos os memes que circulam nas redes sociais, e a gente acompanha de perto todas as trends, os memes feitos pelos fandoms também, porque ele também faz parte de fandoms, e todos os memes relacionados à cultura pop. Já em brasilidade, nem preciso dizer, porque é um território muito forte, afinal de contas, ele é brasileiro. Então, nesse território, a gente acompanha tudo que está relacionado com o Brasil, seja em brincadeira, hábitos ou festividades regionais, expressões culinárias, enfim, a gente acompanha tudo que está dentro desse território. Influencer, porque o CB é blogueirinho, então ele está dentro dessa bolha, principalmente no Instagram e no TikTok. E marcas, porque o CB é uma marca brasileira que acompanha marcas que também estão no cotidiano dos brasileiros. Então, a gente tem marcas como Guaraná, Havaianas, que está ali forte dentro do cotidiano do brasileiro. Em relação ao Ponto Frio, a gente também tem... o Ponto Frio ele tem uma longa tradição junto com os brasileiros e é um dos varejistas líderes do mercado, né? Com uma forte operação propriamente no online. E ele é representado pelo Pin. O Pin é um pinguim que representa Ponto Frio, né? É um personagem muito querido nas redes sociais. Ele é conhecido pelo seu humor ácido, então provavelmente você já topou aí com alguma publicação de humor ácido do Pin. E por estar sempre dentro dessas últimas tendências e cultura pop, games, provavelmente você já encontrou algum meme com o Pin. Ele tem um jeito muito divertido, ele se comunica de forma leve, descontraída, e ele sempre garante esse engajamento genuíno mesmo, né? As pessoas se identificam com o que o Pin fala nas redes sociais. Alguns territórios, inclusive, que são do Pin, vocês vão perceber que são bem semelhantes com o de CB, como, por exemplo, memes. Mas aqui é importante pontuar que cada marca atua de uma forma diferente. Então, por exemplo, dentro de memes, a forma que a gente monitora é a mesma. Mas quando o Pin atua dentro desse território, é diferente porque ele traz um humor ácido. Ele entra em memes que permite fazer piadas com humanos, por exemplo, sem sair dos valores e dos princípios da marca. E aí ele tem outros territórios que eu acho que é importante pontuar aqui, como, por exemplo, fofoca, porque ele é um fofoqueiro, então a gente faz esse monitoramento e, normalmente, toda vez que a marca atua dentro desse território, costuma muito expandir essa popularidade do Pin, porque quando ele deixa a opinião dele sobre a fofoca da vez, os usuários se identificam muito, né? Cultura pop, então a gente monitora o território de cultura pop no geral, mas especificamente artistas como Lady Gaga e Olivia Rodrigo, que são as divas pop do Pin.
E ele é romântico, é um eterno apaixonado, ele vive sempre em busca de amor, mas cuidado, porque ele também tem um lado talarico. E aí, trazendo isso para estratégia de atuação, pode passar, Will. É assustador como essas brand personas são bem construídas, de fato. Maravilhoso. E aí, quando a gente traz isso na prática, o caminho que a gente traça para alcançar esses resultados é basicamente aplicado em 3 principais passos. O primeiro é o entendimento dos espaços seguros dentro dos territórios. Então, até, Will, que você mencionou sobre a construção estar muito bem definida sobre a brand persona. Nesse primeiro ponto, é essencial, de fato, ter uma construção da brand, justamente para a gente entender se dentro daquele território o que está sendo mais relevante está relacionado de fato com os valores e com a identidade da brand persona. Então, o primeiro passo é identificar se faz sentido a marca entrar dentro daquele tópico no território, justamente se tiver, né, relevância ali dentro da sua identidade, dentro dos seus valores. Um segundo momento é a nossa metodologia, onde a gente faz a busca de conteúdos relevantes e seguros para a atuação da marca dentro do território. E aí, a gente até tem dentro desse processo, né, da metodologia, o que a gente chama de aprimoramento, porque muitas vezes a internet ela vem trazendo diversas informações diferentes o tempo todo, e aí a ideia das marcas atuarem nos territórios, né, no nosso caso de atendimento, é construir relacionamentos. E não faz muito sentido na vida pessoal a gente chegar numa roda de conversa que está tendo sobre um assunto, a gente não sabe nada sobre aquele assunto, e de repente a gente dá a nossa opinião. Então, por aqui a gente, dentro dessas etapas, a gente passa também por um processo de aprimoramento. Aqui com o case do CB, falando sobre One Piece, a gente tem sobre a teoria que acontece no anime, que é a teoria sobre um personagem específico. Claro que, de primeiro momento, os analistas pensaram, putz, que teoria é essa? Porque foi muito recente. Então, o que a gente faz? Dentro dessa etapa, a gente busca entender o que acontece, o que está acontecendo sobre aquilo que foi mencionado e está tendo conversas relevantes. E aí, nesse caso específico, a gente buscou essa informação dentro de Wikipedias de fandom. Ou seja, como se fosse, de fato, um almanaque ali sobre aquele anime em específico. Isso tem muito na internet, até me surpreendi porque sou grande fã de anime, mas nunca participei desses fóruns. E a nossa inserção dentro disso, entender como que funcionaram essas teorias, essas conversas, ajuda muito a gente criar essa narrativa relevante dentro desse tópico. Então, a gente fez esse aprimoramento e o resultado disso foi incrível, porque a gente teve mais de 3.000 visualizações dentro do nosso tweet, e isso gerou aí 246 likes, sem contar as respostas que a gente recebeu, e a gente teve uma abertura para conseguir ir mais profundamente conversando com os usuários sobre esse tópico. Pode passar, Will. Já em relação aos territórios que a gente monitora e ao case aplicado ao PIN propriamente, eu trouxe justamente o território de memes para vocês entenderem como que vem essa diferença. O CB, se ele fosse entrar dentro do território de memes especificamente, ele seria super divertido, descontraído e leve. Mas aqui a gente abordou um tema polêmico, porque quem joga Uno sabe o quanto que isso pode gerar polêmica e muitas brigas e minimizades ali. E aí a gente entrou dentro desse território, nesse aspecto, de forma confortável, porque faz sentido para a identidade da marca. A gente fez o mesmo processo, e aí o resultado disso foi ter mais de 200.000 visualizações e mais de 8.000 likes dentro das nossas respostas, porque a gente causou um atendimento no qual os usuários se identificaram com a opinião do PIN. E eu acho que tem muito a ver disso, de construir essas relações e fortificar essas relações através dessas interações.
Eu acho que são os melhores exemplos que nós poderíamos ter aqui para falar sobre aplicação de território, porque a gente consegue ver como que esse acompanhamento eficiente ajuda no conteúdo, ajuda no atendimento e ajuda na construção da marca, né? O que é feito aqui com o Pinguim, com o CB, é genial para a gente sustentar a persona, que é a grande estratégia da marca, né? Muito bom. É isso, pessoal. Eu vou segurar as perguntas, na verdade, porque a gente já estourou um pouco do nosso tempo, mas acho que vocês ilustraram muito bem a nossa apresentação técnica aqui. Então, obrigado pela participação, Lucas, Tainá, e acho que a gente finaliza por aqui. Lembrando que a gente fixou o nosso comentário com o link para os Insight Plus. Se você quer acompanhar territórios, receber isso no trial, é só colocar lá o teu e-mail, que você vai começar a receber nos próximos dias um daqueles temas selecionados. Ok? Super obrigado, gente. Super obrigado, Will, Lucas, Tainá e, enfim, vocês que ouviram a gente. Obrigado pelo tempo. Sempre um gosto. Fico muito feliz sempre. Valeu, gente. Bom dia, boa quarta para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.